Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya, capítulo 561. A atualização de progresso, só resta o clã Hyuga. As informações sobre Madara Uchiha, somadas à prisão em massa de membros do clã Shimura, serviram como um alerta para o terceiro Hokage. Hiruzen Sarutobi não moveu um dedo para proteger o clã Shimura. Até Koharu Tatani e Omura Mitokado permaneceram em silêncio e não fizeram nenhuma tentativa de intervir. Sem o apoio do terceiro Hokage, e com Tsunade enfurecida e se preparando para acertar velhas contas, ficou claro para todos que a próxima reunião do conselho era direcionada diretamente a Koharu e Omura. Qualquer um com mínimo de inteligência sabia que o objetivo da reunião era retirá-los do conselho. Com o atual nível de apoio de Tsunade, o resultado seria inevitável. Para Koharu e Omura, isso era inaceitável. Seu poder já havia sido gradualmente erodido, e ser expulso do conselho seria pior que a morte. Diante de duas escolhas, cooperar com Tsunade ou ser expulso do conselho, eles tiveram que tomar uma decisão. Mais tarde naquela noite, com relutância estampada no rosto, Koharu e Omura foram encontrar Tsunade. Eles confessaram tudo e prometeram não obstruir seus planos para o censo dos ninjas da família, com a condição de que Tsunade garantisse que eles não seriam removidos do conselho ou perderiam o controle sobre a divisão médica. Takuya só conseguia zombar do comportamento deles. Algumas pessoas só aprendem a lição depois de se queimarem. Depois de experimentarem uma derrota amarga, eles se tornaram as pessoas mais obedientes da sala. No final, a reunião do conselho foi cancelada. Os clãs Shimura, o Tatani e Mitokado, que haviam se unido, finalmente abaixaram a cabeça. Até o clã Sarutobi começou a cumprir o censo. Por respeito a Hiruzen, Tsunade conduziu a investigação discretamente. Se os assuntos do clã Sarutobi fossem tornados públicos, o espetáculo resultante manteria a vila fofocando por semanas. O preço dos melões no mundo ninja dispararia. Depois de derrotar todos os outros clãs, apenas o clã Hyuga permaneceu. Essa foi uma notícia terrível para os Hyuga. Os anciãos da família principal já estavam em alvoroço, acusando Tsunade de interferir nos assuntos internos do clã. Mas a arrogância deles era só para enfeitar. Apesar das altas reclamações, nenhum deles ousou confrontar Tsunade diretamente. Somente Yashi Hyuga, o chefe do clã, teve coragem de negociar com ela. Chefe do clã, não podemos deixar isso continuar. Todos os outros clãs já obedeceram, até mesmo o clã Sarutobi. É claro que a senhora Hokage não nos deixará escapar, disse um ancião, ansioso. Isso mesmo. Já recebemos notificações de que vários membros do nosso clã tiveram seus cargos temporariamente suspensos. Muitos outros estão começando a se distanciar de nós. A rebeldia dos Hyuga sempre se deveu a dois fatores: sua natureza reservada e não confrontacional, que tornava difícil para os outros atacá-los, e a singularidade de seu Byakugan. Com sua Kekkei Genkai, os Hyuga desempenharam um papel essencial nas operações de reconhecimento de Konoha, ocupando posições-chave por toda a vila. Mas Tsunade não hesitou. Quando ela ordenou que recuassem, eles não tiveram escolha a não ser obedecer. Eu mesmo falarei com a senhora Hokage, disse Yashi calmamente, sem se incomodar com o pânico dos anciões. Ele conhecia bem esses anciões, mas nenhum deles tinha coragem de enfrentar Tsunade. A responsabilidade recairia somente sobre ele. Mas Tsunade concordaria em negociar? Claramente não. Todos os outros clãs, por menores que fossem, haviam cumprido o censo. Por que os Hyuga seriam diferentes? Suzune gritou Yashi. Ah? Hyuga Suzune, que tentava se manter invisível no canto, se assustou. Ela não esperava que o chefe do clã a chamasse e respondeu rapidamente. Após a reunião familiar, você visitará Yagami Takuya e perguntará a ele sobre a situação, instruiu Yashi. Suzune hesitou. Não tinha certeza se Takuya estaria disposto a vê-la em um momento tão delicado, muito menos a compartilhar qualquer informação privilegiada. Além disso, fazia muito tempo que não se viam. Ir até ele agora, só para obter informações, era constrangedor. Não pense demais, Yashi a tranquilizou. Ele vai te ver. Tenho certeza de que ele vai te contar o que você precisa saber. Quando se tratava de ler as pessoas, Yashi era incomparável, apesar da pouca idade. Murmurou Suzune, aceitando a tarefa com relutância. Ela não tinha escolha. Recusar só enfureceria seu pai, que também era o ancião-chefe do clã. Reunião encerrada, disse Yashi. Mais discussão seria inútil. Só levaria a mais brigas. Após a reunião, Yashi fez sinal para Suzune segui-lo até um pequeno pátio. Pai Suzune o cumprimentou respeitosamente, ajoelhando-se em um tatame com postura perfeita. Suzune, não decepcione o chefe do clã. Você entendeu? Após um longo silêncio, durante o qual ele tomou um gole de chá, o ancião finalmente falou. Sim, pai Suzune respondeu rapidamente endireitando as costas. Onde quer que as pessoas se reunissem, havia política, e o clã Hyuga não era exceção. Além da tensão entre a família principal e a família secundária, também havia divisões internas significativas dentro da família principal. Suzune, sendo um membro discreto da família principal, tinha pouca influência e só podia seguir as ordens da família. Ao sair do pátio, Suzune soltou um suspiro pesado. Embora soubesse que era inapropriado, parte dela desejava que a vila interviesse e reformasse o clã, afrouxando suas regras rígidas e opressivas. Mesmo sendo membro da família principal, ela achava isso sufocante. Depois de se preparar, Suzune partiu com ordens do chefe do clã e de seu pai. O terceiro Hokage ficou completamente quieto, e o único clã que restou para o censo ninja foi o Hyuga. Quanto ao que Vagakuri e Komogakuri planejavam fazer com o Rinnegan que haviam obtido, Takuya não sabia. A única coisa com que ele se importava era que finalmente teria um tempo de folga. Contanto que a guerra não acontecesse e Madara não atacasse Konoha, Takuya estava feliz em aproveitar sua folga. O que Takuya não esperava era que logo receberia um convidado muito especial.
Capitão Suzune cumprimentou nervosamente quando chegou à casa dele, curvando-se respeitosamente. Capítulo 562, Yuga Suzune detida, o clã Yuga finalmente entra em pânico. Observando Yuga Suzune se curvar em um ângulo perfeito de 90 graus em saudação, Takuya sentiu seu olho tremer. Anos se passaram e essa garota continua a mesma? Suzune, não precisa ser tão formal. Sente-se. Gesticulando para Pakura preparar o chá, Takuya fez sinal para Suzune se sentar. Pensando bem, fazia muito tempo que ele não a via. Sim, ela respondeu educadamente, sentando-se recatadamente no sofá, com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre o colo. Cada movimento seu era calculado, sua postura imaculada, como se ela estivesse seguindo um conjunto invisível de regras. Takuya ficou momentaneamente atordoado. Até Pakura, que tinha acabado de trazer o chá, pareceu um pouco confuso. Todas as mulheres Yuga agem assim? Ela se perguntou. Cada ação é tão precisa, cada gesto exala graça. Elas não se cansam? Takuya suspirou, esfregando a testa. Faz tanto tempo que eu quase tinha esquecido quão rígidos são os costumes e regras do clã Yuga. Ele balançou a cabeça. Mas chega disso. Você veio aqui por causa do seu clã, não é? Esperar que Suzune iniciasse a conversa não era realista, então ele assumiu a liderança. Sim, o chefe do clã e meu pai me enviaram aqui. Disseram que o capitão me contaria tudo o que eu precisava saber. Suzune pescou, repetindo sua missão na íntegra. Takuya quase riu. Boa jogada, Yashi. Você chegou ao ponto de usar um membro do seu próprio clã como vantagem? Os planos de Yashi eram uma coisa, mas Takuya achava as ações dos anciões do clã ainda mais absurdas. Mesmo agora, tudo o que eles se importam é com a divisão entre a família principal e a família secundária? Não é de se espantar que Tsunade tenha dito que os Yuga eram teimosos como uma rocha. Se você vai explorar conexões, não pode reclamar quando o tiro sair pela culatra. Takuya estalou os dedos e imediatamente um agente Ambu apareceu na sala, curvando-se levemente, aguardando ordens. Vá até o clã Yuga e diga a eles que se pretendem negociar por meio de conexões pessoais, devem pelo menos enviar alguém com autoridade real. Pergunte a eles, o chefe do clã, Yashi Yuga, tem vergonha de aparecer? Ou os anciões têm medo de sair de sua pequena bolha de segurança? Além disso, diga a eles que as reformas da vila são inegociáveis. O clã Yuga se adaptará, gostem ou não. A voz de Takuya escureceu um pouco. Finalmente, informe-os de que Suzune Yuga invadiu território restrito e obteve informações confidenciais da vila. Como tal, ela foi detida para interrogatório. Ela não será liberada até que a investigação esteja concluída. Entendido. O agente Ambu partiu rapidamente. Suzune, que estava ouvindo em silêncio e atordoada, de repente acordou. Espere, capitão, eu... Quieta, Takuya a interrompeu. De agora em diante, você ficará no quarto de hóspedes no andar de cima. Ficará lá até que a situação do clã Yuga seja resolvida. Suzune hesitou, olhando para Takuya enquanto era levada por Pakura. Mesmo enquanto desaparecia a escada acima, ela continuava olhando para trás, como se esperasse uma explicação. Enquanto isso, de volta ao complexo Yuga, Yashi Yuga imediatamente sentiu problemas quando viu um agente Ambu se aproximando. E como ele temia, o clã Yuga estava em sérios apuros. Até Suzune, a mensageira que eles enviaram para coletar informações, foi pega no fogo cruzado. Acusada de obter ilegalmente segredos confidenciais da aldeia, não havia como saber quando ela seria libertada. Takuya havia falado, o que significava que não havia espaço para discussão. Até que ele permitisse, Suzune não voltaria para casa. O pânico se espalhou pela casa principal, e uma reunião de emergência do clã foi convocada. Os anciãos ficaram furiosos, não apenas pela detenção de Suzune, mas também porque a vila havia começado a se comunicar abertamente com os anciãos da família secundária. Não houve nenhuma tentativa de ser discreto. A mensagem era clara. A aldeia estava se preparando para apoiar a família do ramo. Agora, a casa principal estava realmente em pânico. Yashi e o ancião-chefe foram pessoalmente até o escritório do Okage para negociar com Tsunade. Mas Tsunade não estava com vontade de brincar. Não preciso que o clã Yuga mude, disse ela friamente. Nem pretendo interferir em como vocês operam. Não vou tirar suas tradições ou suas técnicas. Mas um simples senso das forças ninjas do seu clã está causando tanta resistência? Diga-me, o clã Yuga ainda faz parte de Konoha? Ou você acredita que é especial? Que de todos os clãs, só você está acima disso? As palavras de Tsunade foram afiadas, cortando qualquer pretensão de negociação. Yashi permaneceu calmo, mas o ancião-chefe estava suando em bicas. Não me importo com os assuntos internos do seu clã, continuou Tsunade. Mas espero obediência. Se você me forçar a agir e eu começar a investigar, você e eu sabemos como os aldeões vão reagir. De todos os clãs de Konoha, nenhum tinha tantos segredos sujos quanto os Yuga. A maneira como trataram a família secundária foi vergonhosa. E embora Tsunade não tivesse intenção de se envolver, isso não significava que ela não pudesse. Se você me empurrar, eu vou enterrá-lo. O clã Yuga contribuiu muito para a vila, sim, ela reconheceu. Mas também o Senju, os Uchiha, o Sarutobi e inúmeros outros. Nenhum deles estava isento. O que te faz pensar que deveria estar? Após horas de intensa discussão, uma mistura de ameaças, concessões e barganhas, a questão foi finalmente resolvida. O clã Yuga concordou com o censo, enquanto a vila, em troca, lhes concedeu cargos administrativos adicionais. Foi uma troca calculada. Tsunade sabia que precisava dar-lhes algo, ou os anciões jamais aceitariam as mudanças. Mas Yashi, para seu crédito, era sábio o suficiente para saber onde traçar o limite. Se eles forçassem demais, seriam esmagados. E quanto a Suzune? Quando a discussão terminou, Yashi finalmente abordou o assunto. Afinal, ela era membro da família principal. Deixá-la em cativeiro por muito tempo seria uma vergonha.
Não vai acontecer. Tsunade deu um sorriso irônico. Você acha que eu a deixaria ir embora? Depois de tudo que você me fez passar? Ela cruzou os braços. Suzune Hyuga dominou as técnicas proibidas do clã Yagami. Você acha mesmo que Takuya vai deixá-la ir? O que? Yashi e o ancião-chefe ficaram atordoados. As técnicas proibidas do clã Yagami? Desde quando os Yagami têm técnicas proibidas? A confusão deles era evidente. O clã Yagami já foi um clã ninja, mas até onde eles sabiam, não possuía nenhuma arte secreta poderosa. Mas agora, de repente, Takuya estava dizendo o contrário? E se Suzune tivesse realmente aprendido tais técnicas, a situação teria piorado dramaticamente. O rosto de Yashi escureceu. Isso tinha se tornado um problema muito maior. Capítulo 563. Yashi Hyuga, uma aposta fracassada perdendo Suzune Hyuga. Aconselho você a desistir dessa ideia. Caso contrário, os Uchiha virão atrás de você com tudo que tem. Não estou brincando, experimente e veja o que acontece. Essa tal técnica proibida? Foi completamente inventada. Mas Tsunade não teve problema em inventar uma mentira. Afinal, ela precisava de uma desculpa plausível. Caso contrário, muitas coisas simplesmente não fariam sentido. Só a questão do Sharingan já era complicada o suficiente. Antes, ela não prestava muita atenção. Mas depois de descobrir que Takuya não precisava trocar de olhos para evoluir seu Mangekyo para o Mangekyo eterno, Tsunade ficou completamente atordoada. Se esse segredinho fosse revelado, os Uchiha nunca mais ficariam parados. Vendo Yashi Hyuga e o ancião Hyuga hesitando, Tsunade pressionou ainda mais. A técnica proibida do clã Yagami é especial. Ela oferece benefícios únicos aos Uchiha. Se isso se espalhar, você acha que os Uchiha vão deixar passar? Ah, e a propósito, nem mesmo Uchiha Mikoto, que está ao lado de Takuya há anos, conseguiu acesso a essa técnica proibida. Que diabos? Se nem Mikoto aprendeu, como Suzune aprendeu? Yashi ficou completamente chocado. O ancião Hyuga ficou igualmente perplexo. Se eles tivessem descoberto uma técnica que pudesse aprimorar o Byakugan, eles não fariam de tudo para adquiri-la? Pela mesma lógica, se os Uchiha descobrissem, eles definitivamente viriam atrás de sangue. E se Takuya e Tsunade decidissem jogar a culpa neles, os Hyuga estariam acabados. A rivalidade entre os Hyuga e os Uchiha foi intencionalmente orquestrada pelo terceiro Hokage. Mas e se você realmente fizesse os Hyuga enfrentarem os Uchiha em uma batalha de verdade? Eles não ousariam. Os Hyuga eram conhecidos por seu conservadorismo e rigidez. Enfrentar os Uchiha era simplesmente fora de questão. Suzune Hyuga não faz mais parte do seu clã, nem será submetida ao selo do pássaro engaiolado. No entanto, como este resultado é um tanto injusto para o seu clã, Tsunade jogou um pergaminho em direção a Yashi. Esta informação vem de antigos registros Uchiha que Takuya decifrou. Ela sugere que o clã Hyuga pode ter laços ancestrais com o lendário sábio dos 6 caminhos. Se isso é verdade ou não, depende dos registros da sua própria linhagem. Com isso, Tsunade os dispensou com um gesto. Os anciões Hyuga não podem deixar o clã? O selo pássaro engaiolada? Vou esperar para ver quanto tempo você consegue continuar assim. Do lado de fora do escritório do Hokage, Yashi se virou para o ancião com um olhar de desculpas. Ele fez tudo o que pôde, mas não havia como trazer Suzune de volta. E para piorar a situação, ele fora quem lhe dera a tarefa em primeiro lugar. A captura dela fora, de certa forma, a culpa dele. Chefe do clã, não precisa dizer nada. Talvez esse fosse o destino de Suzune, mas o Byakugan dela? Caramba! O ancião Hyuga cerrou os punhos, fervendo de frustração. Perder Suzune nem foi a pior parte. Seu Byakugan puro agora estava fora do clã. Era como ter uma adaga cravada em seu orgulho. Ele já conseguia imaginar o caos que o aguardava na propriedade do clã. Eles exigiriam seu retorno. Mas eles tiveram coragem de confrontar Takuya e exigir sua libertação? Tsunade deixou claro que não iria ajudá-los. Se quisessem resgatar Suzune, teriam que negociar diretamente com Takuya. E se fizessem isso, teriam que revelar seus próprios segredos também. Considere isso um investimento, murmurou Yashi. Pelo que sei sobre Yagami Takuya, ele não é do tipo que coloca Suzune em perigo. Enquanto ela ficar em Konoha, estará segura. A verdadeira preocupação são os futuros filhos dela. Droga, quanto mais penso nisso, pior me sinto. Eu deveria estar confortando o mais velho. Como é que acabei me sentindo ainda pior? Takuya não se importava com o que acontecia dentro do clã Hyuga. Tudo o que sabia era que Tsunade havia resolvido seus assuntos pendentes. Sinto muito, mas você aprendeu a técnica proibida do clã Yagami. Você não pode retornar aos Hyuga. Você está oficialmente separado do clã. Mas ei, pelo menos você não terá o selo do pássaro engaiolado colocado em você. Quando Takuya informou Suzune sobre isso, sua mente ficou em branco. Como acabei como um agente livre? Ela simplesmente cumpriu uma missão para o clã e de repente, nunca mais pôde voltar atrás. Ela sempre quis escapar dos fardos do clã, das regras e expectativas sufocantes. Mas isso foi muito abrupto. Naquela noite, o caos explodiu na propriedade Hyuga. Os anciãos ficaram indignados. Alguns queriam marchar até o escritório do Hokage e exigir respostas, enquanto outros queriam descontar sua raiva em Takuya. Yashi os observou discutindo, tomando seu chá em silêncio. Para ele, toda a cena era uma piada. Chega! Vocês ainda não entenderam a situação atual? Quando Yashi se recusou a intervir, o ancião Hyuga finalmente perdeu o controle. Todos os clãs de Konoha obedeceram. Até os Uchiha se aliaram à administração do Hokage. Com Yagami Takuya como uma peça-chave no círculo interno do Hokage, você realmente acha que podemos continuar como antes? A rivalidade entre Hyuga e Uchiha sempre foi artificial, uma divisão mantida deliberadamente depois que os Senju se afastaram do poder. Alguém precisava servir como oposição aos Uchiha, e os Hyuga foram escolhidos para o papel. Mas o Hokage prometeu. Chega!
O quarto Hokage não fez tais promessas. A voz do ancião era ríspida. Ou vocês acham que o terceiro Hokage vai intervir em nosso favor? Vocês já se esqueceram do que aconteceu com o clã Sarutobi? Até os Sarutobi abaixaram a cabeça. Será que eles realmente esperavam que Hiruzen os ajudasse agora? Muitos dos privilégios dos Hyuga foram concedidos pelo terceiro Hokage, não por Tsunade. Se fizessem uma cena agora, o tiro sairia pela culatra. Vamos deixar a Suzune ir embora? A pureza do Byakugan dela está entre as mais altas. Um dos anciãos expressou seu ressentimento. O clã Hyuga sempre foi obcecado em preservar sua linhagem. E agora, do jeito que as coisas estavam indo, sua linhagem cuidadosamente protegida estava sendo aberta. Foi por isso que os anciãos ficaram tão furiosos. Eles poderiam aceitar perder uma pessoa. O que os aterrorizava era a possibilidade de que aquilo fosse apenas o começo. Se eles cedessem agora, o que aconteceria se a aldeia continuasse pressionando? O clã simplesmente não era grande o suficiente para suportar tais perdas. Quando os argumentos finalmente começaram a se concentrar na questão central, Yashi falou calmamente. Amanhã me encontrarei pessoalmente com Takuya Yagami. Negociaremos com a verdadeira herança do clã Hyuga em jogo. Suzune terá que ser a exceção. Capítulo 564. A promessa do terceiro Hokage? O quarto Hokage não a reconhece. O líder do clã estava disposto a dar um passo à frente e garantiu a todos que o que aconteceu com Hyuga Suzune foi uma exceção, prometendo que uma situação tão ultrajante nunca mais ocorreria. Só então os principais membros do grupo, que estavam emocionados, furiosos e não queriam aceitar a situação, finalmente começaram a se acalmar. Quando a reunião do clã terminou, o grande ancião Hyuga ficou para trás. Líder do clã, as últimas reuniões familiares não incluíram os anciãos da família do ramo. Eles podem começar a sentir algum ressentimento. O grande ancião pode convocar uma reunião amanhã e explicar isso a eles. Hyuga Yashi não se importava com as preocupações da família secundária. Enquanto o selo do pássaro engaiolado permanecesse em vigor, o destino da família secundária seria controlado para sempre pela família principal. Mesmo que nenhuma explicação fosse dada, os membros do ramo não ousariam agir. Mutar, ao ver a expressão calma e impassível de Hyuga Yashi, o grande ancião teve que admirar sua compostura. Mesmo em um momento como aquele, ele permaneceu tão firme como sempre. No dia seguinte, a Anbu cercou o complexo do clã Hyuga. Felizmente, o clã Hyuga foi informado com antecedência que a Anbu estava lá apenas para realizar um censo do shinobi do clã, não para prender ninguém ou colocar o clã sob vigilância. O motivo para cercar o complexo era simplesmente evitar que alguém escapasse e fosse perdido no censo. Só isso. Claro, essa era a explicação oficial dada pelo gabinete do Hokage. Na realidade, cercar o complexo do clã Hyuga também era uma forma de aviso, um lembrete sutil para que se comportassem e cooperassem pelo bem de todos. Depois de entregar os assuntos do clã aos anciãos da família principal e secundária, Yashi confirmou a Anbu que Takuya estava atualmente no escritório do Hokage. Ele então partiu sozinho, indo se encontrar com Takuya para discutir a situação de Hyuga Suzune. Takuya foi ao escritório do Hokage porque Tsunade o convocou. Os suprimentos enviados por Iwagakure e Komogakure haviam chegado, e ele precisava supervisionar a entrega antes de repassá-los ao departamento de logística. Eles estão me fazendo lidar com esse tipo de problema também? Takuya sentou-se preguiçosamente em sua cadeira, mastigando casualmente a torta de carne que Minato havia lhe trazido. Seu papel era apenas supervisionar as coisas. A tarefa de inventariar os suprimentos cabia a Nara Shikaku, o secretário do Hokage. Não havia necessidade de ele se preocupar com isso. Se a Anbu não tivesse batido em sua porta, ele ainda estaria na cama sonhando. A propósito, onde está Navaki? Faz tempo que não vejo esse cara. Os três costumavam passar muito tempo juntos, mas ultimamente Navaki se distanciou do pequeno círculo deles. Ninguém sabia com que ele estava ocupado. Casamento. A expressão de Minato ficou estranha. Aparentemente a garota vem de um ramo distante do clã Senju. A família adotou um sobrenome civil após se tornar plebeia, e não há nenhum parentesco próximo com a casa principal. Eu vejo. Então Navaki realmente foi puxado para o ciclo interminável de casamentos? Ainda havia muitas pessoas com ascendência Senju. Mesmo depois de se tornarem plebeus, muitas famílias conseguiam traçar sua linhagem até o clã. Para alguém como Navaki, tais combinações eram ideais. Mesmo assim, Takuya não conseguia deixar de se sentir mal por ele. Se não estava sendo marcado para um encontro, estava a caminho. Takuya observou um momento de silêncio pelo pobre rapaz, esperando que ele ao menos conseguisse expandir a linhagem Senju. Tsunade era uma causa perdida àquela altura. Ninguém sabia sequer qual seria o sobrenome de seu futuro filho, muito menos como reviver o clã. Ei, Takuya. Minato cutucou com o cotovelo. O que é? Alguém está procurando por você. Ao ouvir isso, Takuya olhou para cima. Ora, se não fosse Hyuga Yashi. Hoje não era para ser o dia do censo do clã Hyuga? O que esse cara estava fazendo aqui? Parecia que ele veio especificamente para vê-lo. Vou dar uma olhada. Fique de olho por aqui. Não importava quem estava vigiando. Honestamente, se Tsunade não tivesse insistido para que ele viesse, Takuya nem estaria aqui. Líder do clã Hyuga está me procurando? Tenho alguns assuntos para discutir com o Sr. Takuya. Será que o senhor tem tempo? Apesar de ambos se tornarem líderes de clãs ainda jovens, Hyuga Yashi e Uchiha Fugaku eram dois tipos de pessoas muito diferentes. À primeira vista, ambos pareciam frios e inexpressivos, mas a diferença estava nos motivos.
Fugaku usava uma expressão séria para intimidar os membros de seu clã. Yashi, por outro lado, foi forçado a adotar esse comportamento pelas rígidas tradições do clã Hyuga. Provavelmente, isso se referia à situação de Hyuga Suzune. Ele também poderia estar testando as águas em relação à postura de Takuya e Tsunade. Depois de pensar por um momento, Takuya assentiu. Vamos conversar aqui. Em uma casa de chá a 2 ruas de distância, Yashi sentou-se ereto no chão, preparando cuidadosamente o chá com movimentos precisos e deliberados. Enquanto isso, Takuya estava sentado em frente a ele, com um pé no chão e o outro apoiado, o queixo apoiado no joelho. Não que Yagami Takuya estivesse sendo rude. Era só que ao lidar com os Hyuga, quanto mais formal e sério você fosse, mais exaustivo se tornava. Líder do clã Hyuga, vá direto ao ponto. Takuya não estava interessado em cerimônias do chá, nem tinha paciência para sentar e assistir Yashi mexer no chá por mais de 10 minutos. Finalmente, após a insistência de Takuya, Yashi pousou o bule, serviu 2 xícaras de chá e empurrou uma em sua direção. Você ouviu dizer que o terceiro Hokage fez muitas promessas ao clã Hyuga? Sinceramente, não. Takuya tomou um gole. O gosto não era diferente do chá comum. Talvez ele simplesmente não gostasse da arte de fazer chá, mas não ia perder tempo com isso. Ele preferia estar deitado no sofá ou treinando até ficar encharcado de suor. Além disso, agora que Tsunade é a 4ª Hokage, essas promessas não são irrelevantes. Se o clã Hyuga ainda espera que as mesmas promessas se cumpram, isso não vai acontecer. E não precisa me testar. Não tenho nenhum preconceito específico contra o clã Hyuga. Embora, para ser sincero, vocês tenham algumas tradições bem ridículas. Mas isso é problema de vocês, não meu. Para ser franco, toda essa situação poderia ter sido evitada se você não fosse tão teimoso. Quanto a Hyuga Suzune, não adianta perguntar sobre ela. Já que você falou com a Tsunade, já deveria saber que eu não vou soltá-la. Da mesma maneira, Takuya fez uma pausa e virou o resto do chá de um só gole antes de continuar. Isso não vai acontecer de novo. Você tem minha palavra. Contanto que seu clã não me cause problemas deliberadamente, eu, Yagami Takuya, não farei nada para dificultar as coisas para você. O mesmo vale para Tsunade. Posso falar por ela. Yashi. Seu plano era abordar isso gradualmente, investigando aos poucos. Mas Takuya tinha acabado de organizar tudo de uma vez, de forma tão decisiva e eficiente que já estava se levantando para ir embora. Ele realmente não gostava tanto de falar com ele? Ele teria feito algo errado em termos de etiqueta? Takuya foi embora sem olhar para trás. Se ele soubesse o que se passava na mente de Yashi, ele provavelmente teria cuspido sangue. Sério? Você acha que isso é uma questão de etiqueta? Eu simplesmente não suporto as regras intermináveis do seu clã. Por isso fui direto ao ponto e fui embora. E agora você acha que sua etiqueta não era boa o suficiente? Eu imploro, pare de me atormentar. Eu não fiz nada de errado, ok? Eu vou mudar se for preciso. Só não me faça passar por isso de novo. Passar mais de 10 minutos só fazendo chá? É pior do que lidar com o Uchiha Fugaku. Capítulo 565. Um convidado indesejado encontra Orochimaru. Uá. Takuya soltou um longo suspiro ao sair da casa de chá. Ele jurou que, a menos que fosse absolutamente necessário, nunca mais se sentaria para conversar com Hyuga Yashi. Aquele cara quase o deixou louco. Voltando tão cedo? Não me diga que vocês dois brigaram. Minato levantou uma sobrancelha, surpreso com a rapidez com que Takuya retornou. Quando o líder do clã Hyuga te procura, você esperaria pelo menos uma conversa decente. Mas isso? Acabou assim, do nada? Nem mencione isso. Takuya pareceu magoado. Fiquei ali sentado, observando fazer chá por mais de 10 minutos, e ele ainda não tinha terminado. Eu estava literalmente cochilando. Você não tem ideia de como foi agonizante. Cada pequeno movimento tinha que ser perfeito. O clã Hyuga está cheio de lunáticos, e seu líder é o pior de todos. Ele costumava achar que Hyuga Suzune era extrema. Agora, comparada a Yashi, Suzune era uma mera criança, não, uma irmãzinha. Yashi era o verdadeiro pesadelo. Minato piscou, depois riu sem jeito enquanto coçava a cabeça. Ainda bem que eu não estava lá. Provavelmente eu teria sofrido ainda mais do que você. Takuya odiava esperas inúteis, assim como Minato. Enquanto isso, nas profundezas de um laboratório subterrâneo escondido em algum lugar da vila, Orochimaru estava ocupado com seus experimentos. Mas hoje ele recebeu um convidado inesperado que o chocou e enfureceu. Pausando seu trabalho, as pupilas douradas de Orochimaru, semelhantes às de uma cobra, estreitaram-se bruscamente. Essa foi sua reação instintiva à tensão e à surpresa. Sempre que os olhos de Orochimaru assumiam aquela forma, não havia dúvidas. Ele estava preparado para atacar a qualquer momento. Surpreso em me ver, empoleirado no topo de um armário, Zetsu negro, controlando o corpo de Uchiha Obito, olhou para Orochimaru com um olhar condescendente. Um sorriso pálido surgiu no rosto de Orochimaru. Admito que estou um pouco surpreso. Aqui é Konoha. Se uma briga começar, a vila vai encontrar este lugar rapidinho. Principalmente Yagami Takuya, se ele aparecer, duvido que vocês consigam escapar facilmente. Como essa coisa conseguiu entrar sem ser detectada? Como ele conseguiu encontrar seu esconderijo? Orochimaru teve que admitir. A chegada do Zetsu negro realmente o deixou perturbado. Afinal, o Zetsu negro era a sombra de Uchiha Madara, e Orochimaru ainda tinha traumas persistentes por ter lidado com Madara. Mas Zetsu negro não se incomodou com as ameaças veladas de Orochimaru. Enquanto eu tiver esses olhos, entrar e sair de Konoha não será nada mais do que brincadeira de criança. Ninguém pode me impedir, nem mesmo seu chamado Yagami Takuya. Seu Mangekyou Sharingan não tem poder sobre mim. Kamui, a habilidade de espaço-tempo de Uchiha Obito, dava a Zetsu negro absoluta confiança. Combinada com suas próprias habilidades de furtividade, ele não tinha medo de ser pego. Ele podia ir e vir quando quisesse. Nem mesmo Takuya seria capaz de detê-lo. O que você quer?
o sorriso de Orochimaru desapareceu. Aqueles assustadores Mangekyou Sharingan o deixavam inquieto. Depois de tudo que aconteceu antes, ele agora sentia um medo instintivo sempre que via o Sharingan. Não é óbvio? Estou aqui para convidá-lo a se juntar ao grande plano do Sr. Madara. Zetsu Negro abriu bem os braços, sua voz cheia de uma mistura de excitação e ressentimento. Este mundo está envolto em trevas, atormentado pela ganância, ambição e guerra sem fim. Inúmeras vidas se perdem nas chamas do conflito. Acredito que você deveria se juntar a nós. Me juntar a você? Você é louco? Orochimaru quer uma coisa, imortalidade. Ele não se importava nem um pouco com o Tsukuyomi infinito ou qualquer outra bobagem. Seu único objetivo permanecerá inalterado desde o início. A vida era muito frágil, e ele se recusou a sucumbir à morte. Balançando a cabeça, Orochimaru rejeitou decisivamente o convite de Zetsu Negro. Desculpe, mas não tenho interesse no seu chamado plano Tsukuyomi infinito. Além disso, seu plano não vai funcionar. O Rinnegan de Uchiha Madara já foi tomado. A expressão do Zetsu Negro escureceu. Aquele que ofereceu aqueles olhos Nagato foi transferido para um local seguro. Controlá-lo agora? Quase impossível. A reunião dos 5 Kages não havia sido divulgada publicamente, e pouquíssimas pessoas sabiam dos detalhes. Mesmo com a vasta rede de inteligência do Zetsu Negro, levaria tempo para juntar todas as peças. Caramba! Zetsu Negro cerrou os punhos, sua frustração mal contida. Aquele idiota do Nagato tinha acabado de entregar o Rinnegan? Preciso de cada informação que você tiver. No momento, recuperar o Rinnegan era a maior prioridade. Se pudesse roubá-lo de volta discretamente, ele o faria. Mas se isso falhasse, teria que recorrer a medidas mais drásticas. Nem pensar que vou te contar alguma coisa. Agora que finalmente tinha vantagem, Orochimaru sorriu confiante. Mas quando ele estava prestes a aproveitar sua vantagem, as próximas palavras de Zetsu Negro o jogaram num balde de água fria. Orochimaru, não fique tão à vontade. Você deveria estar se perguntando, que mudanças aconteceram com seu corpo enquanto Madara tinha controle sobre você? Você deve estar curioso sobre como eu te encontrei tão facilmente. Você realmente achou que Madara deixaria você ir sem deixar nada para trás? Não era assim que o Zetsu Negro operava. Não importava para onde Orochimaru corresse, ele ainda estava ao alcance deles. Mesmo que ele retornasse para Konoha, ele não estaria seguro. O rosto de Orochimaru escureceu. Ele não precisava que Zetsu Negro explicasse isso, ele já suspeitava disso. Desde que retornou a Konoha, ele estava procurando por aquilo que Madara havia deixado dentro dele, tentando encontrar uma maneira de removê-lo. Era uma bomba relógio. Enquanto ele permanecesse, Madara e Zetsu Negro poderiam vir atrás dele a qualquer momento e retomar o controle. Para alguém que buscava a imortalidade, Orochimaru não tinha intenção de se tornar marionete de ninguém. Sua voz ficou fria. Konoha realizou uma cúpula dos 5 Kages para discutir como lidar com Uchiha Madara, mas as outras aldeias não estavam interessadas em detê-lo. Em vez disso, concentrarão-se nos Rinnegan. No final, Iwagakure e Komogakure pegaram o Rinnegan em troca de diferentes formas de pagamento. Filho da puta! Se Zetsu Negro não estivesse tentando manter sua imagem como sombra de Madara, ele teria perdido a cabeça ali mesmo. Eles venderam um Rinnegan? Você está brincando comigo? Quem diabos vende uma coisa dessas? Quanto a qualquer outra coisa, eu não saberia. Mas se você está planejando fazer alguma coisa, é melhor se apressar. Espere muito tempo e quem sabe se esses olhos ficarão inteiros. Entrarei em contato. O Zetsu Negro não desperdiçou mais nenhuma palavra. Ativando Kamui, ele desapareceu do laboratório, deixando Konoha para trás. Agora, ele precisava se infiltrar em Iwagakure e Komogakure, reunir informações e encontrar uma maneira de roubar o Rinnegan de volta. Se tudo mais falhasse, ele teria que seguir com seu plano B. Droga! Mesmo depois que Zetsu Negro foi embora, sua presença ainda permanecia como uma sombra na mente de Orochimaru. Suas suspeitas foram confirmadas. Algo havia sido deixado dentro de seu corpo. A qualquer momento, o Zetsu Negro pode retornar e assumir o controle novamente. Basta olhar para o Uchiha Obito reduzido a nada mais que um fantoche. Orochimaru se recusou a sofrer o mesmo destino. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 566. Não posso consertar o que o Zetsu Negro deixou em você. Orochimaru estava enfrentando um dilema bastante embaraçoso. Ele tinha 3 opções: resolver o problema sozinho, procurar ajuda de outra pessoa ou adotar uma abordagem extrema, se esconder em algum lugar seguro, assim como Nagato, e esperar até que tudo passasse. Até lá, Zetsu Negro e Uchiha Madara seriam história, e não haveria mais ninguém para incomodá-lo. Consertar sozinho? Não seria fácil. Ele ainda estava trabalhando nisso. Mas se ele tivesse que pedir ajuda, que assim fosse. Na pior das hipóteses, ele sempre pode desaparecer. Nagato fora enviado para a caverna Ryushi em busca de proteção. Orochimaru poderia fazer o mesmo, recuar para a caverna da Terra do Dragão. Não era o lugar mais seguro, mas ainda era melhor do que ser controlado. Depois de terminar a transferência de suprimentos, Takuya passou no escritório do Hokage para fazer um relatório antes de ir para casa descansar. Ele não tinha nem chegado à metade do caminho quando se deparou com uma cobra familiar, cada vez mais feminina. Que diabos! Orochimaru ainda não havia trocado de corpo, então por que parecia ainda mais andrógeno do que antes? E aquela roupa? Takuya achou difícil olhar diretamente para ele. Era um ataque aos olhos. Você está tentando se transformar em uma mulher? Orochimaru nem tinha falado ainda, mas o comentário direto de Takuya quase o fez engasgar. O sorriso irônico em seu rosto desapareceu instantaneamente. Takuya-kun, você realmente tem senso de humor. Embora parecesse calmo, havia um toque de irritação em seu tom. Outros podem não te conhecer, Orochimaru, mas eu com certeza conheço. Takuya estalou a língua, inspecionando Orochimaru da cabeça aos pés. Difícil acreditar que você está usando isso. Você até se maquiou.
Se continuar assim, da próxima vez que eu te vir, talvez eu tenha que te chamar de Lady Orochi, em vez de Orochimaru. Orochimaru. Ele não se importava com gênero. Se isso o ajudasse a atingir seus objetivos, tornar-se mulher não o incomodaria. Mas ouvir alguém zombar dele abertamente daquele jeito era outra história completamente diferente. Parecia que a cobra estava em um caminho irreversível de transformação. Takuya só conseguia suspirar ao perceber o quão imprevisível a vida era. Certo. O que você quer? Duvido que tenha vindo aqui só para pedir conselhos de moda. Sabendo que Takuya não gostava de perder tempo, Orochimaru olhou ao redor para garantir que ninguém estava escutando antes de falar. Setsu Negro, a sombra de Uchiha Madara, veio me ver. Depois de saber por mim que o Rinnegan havia sido levado para Iwagakure e Komogakure, ele foi embora. E Takuya não ficou surpreso que Zetsu Negro tenha procurado Orochimaru. Na verdade, isso confirmou que ele e Tsunade estavam certos em desconfiar da cobra. Eles não o julgaram mal. Orochimaru não era apenas naturalmente indigno de confiança, mas também era alguém que podia ser controlado a qualquer momento. Quem em sã consciência confiaria em um cara que pode se voltar contra ele a qualquer momento? Orochimaru estreitou os olhos, percebendo que Takuya não estava nem um pouco chocado. O Zetsu Negro está controlando o corpo de Uchiha Obito. A habilidade Mangekyou Sharingan de Obito é bem especial, parece ter o poder de atravessar o espaço. Ele entrou em Konoha sem ser detectado, me encontrou sem que ninguém percebesse e depois saiu com a mesma facilidade. Então chegou a esse ponto. Só por essa descrição, Takuya pôde perceber que o Mangekyou Sharingan de Obito era exatamente o mesmo da linha do tempo original, Kamui. Não apenas o Kamui, mas as duas habilidades do Kamui. Isso significava que Zetsu Negro estava ficando desesperado e Uchiha Madara havia sumido. Caso contrário, Zetsu Negro não teria aparecido em Konoha tão ousadamente, nem teria saído correndo no momento em que descobriu onde estava o Rinnegan. Não havia dúvidas, ele tinha ido coletar informações. E se ele encontrasse a oportunidade, ele tentaria roubar o Rinnegan de volta. Sem o Rinnegan, o plano Tsukuyomi infinito de Madara seria uma piada, e o objetivo do Zetsu Negro de reviver sua mãe seria impossível. Kamui era um incômodo, mas pelo menos não era mais um problema de Konoha. Na verdade, Iwagakure e Komogakure estavam prestes a se meter em sérios apuros. Não era mais problema de Konoha, aquelas vilas não se importavam com a ameaça de Madara antes. Eles o descartaram como um problema menor e pensaram que tomar o Rinnegan o deixaria incapacitado. Bem, aproveite as consequências. Takuya fez uma pausa e se viu mais uma vez examinando Orochimaru. Não era que ele estivesse tentando zombar dele de propósito, mas a maneira como ele estava vestido. Era impossível ignorar. Era como assistir a um desastre ferroviário bizarro, perturbador, mas impossível desviar o olhar. Isso o lembrou daqueles artistas questionáveis que ele tinha visto em sua vida passada, repulsivos, mas estranhamente atraentes. Você não veio até mim só para compartilhar informações. Diga-me se for algo em que eu possa ajudar, considerarei como pagamento pelas suas informações. Ignorando o olhar estranho de Takuya, Orochimaru foi direto ao ponto. Ajude-me a remover qualquer Zetsu Negro que tenha restado em mim. Desculpe, não vai acontecer. Takuya nem hesitou. Você terá que descobrir isso sozinho ou encontrar um lugar para se esconder. A caverna da Terra do Dragão não é uma má escolha. É perigosa, cheia de cobras, mas pelo menos seria segura para você. Espere o problema de Madara ser resolvido e você ficará bem. Tá falando sério? Quer que eu lide com o Zetsu Negro que plantou em você? Takuya Yagami não é nenhum especialista em purificação. O que você espera que eu faça? Vou relatar suas informações para Tsunade como estão. Se precisar de ajuda, pode negociar com ela. Quanto ao resto, não posso fazer muito por você. O melhor conselho que posso dar é se esconder. Zetsu Negro não é alguém que você possa encarar levianamente. Se Zetsu Negro começasse a agir, Orochimaru seria, na melhor das hipóteses, um problema. Até mesmo esperar que ele não os traísse seria pedir demais. Quem em sã consciência confiaria em alguém que pode ser controlado a qualquer momento? Bom, isso foi um fracasso. Observando a partida decisiva de Takuya, Orochimaru não ficou muito decepcionado. Valeu a pena tentar. No mínimo, compartilhar essas informações lhe renderia alguns recursos, financiamento para pesquisa, equipamento experimental e materiais. Tsunade não rejeitaria seus pedidos agora. Com isso em mente, ele se sentiu muito melhor. Depois de um tempo, ele olhou para sua roupa e murmurou para si mesmo. É realmente tão estranho? Takuya fez uma rápida parada de volta ao escritório do Hokage e contou tudo para Tsunade. A reação dela foi imediata. Você está dizendo que o sequestrado Uchiha Obito está completamente sob controle deles agora? E eles estão atrás de Orochimaru e do Rinnegan? Não é óbvio. Takuya revirou os olhos. É exatamente por isso que eu disse desde o começo que manter o Rinnegan só causaria problemas. Agora o problema está em Iwagakure e Komogakure. Esperemos que eles não se metam muito. Com certeza farão isso. Tsunade queria fazer um comentário sarcástico, mas se conteve. Se meu palpite estiver certo, Iwagakure e Komogakure já estão tentando pesquisar o Rinnegan. Se eles tiverem sucesso, o equilíbrio de todo mundo Shinobi mudará. Era isso que a preocupava. Se Madara viesse atrás do Rinnegan, seria um desastre. Mas se essas duas vilas dominassem o poder do Rinnegan, as consequências poderiam ser igualmente terríveis. Não era preciso ser um gênio para imaginar o que eles fariam com esse poder. No final, Tsunade só conseguiu suspirar, sentindo o peso de uma crise inevitável pairando sobre eles. Capítulo 567. Tentando controlar o Rinnegan? Pura ilusão. Tsunade não queria ver Uchiha Madara ressurgir e causar estragos, nem queria que Iwagakure e Komogakure entendessem completamente os segredos do Rinnegan. Ela não pôde deixar de se questionar. Livrar-se do Rinnegan seria realmente a decisão certa? Por um lado, isso reduziu as chances de Konoha ser alvo de um inimigo poderoso. Mas por outro lado, criou perigos novos e desconhecidos. Você está pensando demais.
Takuya olhou para ela com uma expressão exasperada. Você realmente acha que o Rinnegan é tão fácil de controlar? Relaxa. Você ainda me tem, não é? Mesmo se isso é um grande se Iwagakure e Komogakure tentarem controlar seu poder, suas chances de sucesso são ridiculamente baixas. O Rinnegan não é como o Sharingan, não é algo que você pode simplesmente implantar e usar livremente. Roubar o Byakugan e transplantá-lo pode conceder habilidades de percepção aprimoradas. Roubar o Sharingan e implantá-lo pode realmente aumentar a força de alguém. Mas e as desvantagens? Primeiro, o Sharingan drena chakra constantemente e não pode ser desativado, permanecendo em um estado sempre ativo. Kakashi foi o exemplo perfeito. No auge de seu crescimento, o maldito Sharingan o impediu. Ele teve que abandonar a maioria das técnicas de sua família e até mesmo suas habilidades de liberação de relâmpago só para se manter no ritmo. Em vez de ser um shinobi de alto nível por mérito próprio, ele ficou conhecido como ninja copiador. Mas qual era o sentido de copiar 1000 jutsus se você só podia usar alguns deles em combate real? Na maioria das vezes ele estava apenas drenando seu chakra constantemente, sem nenhuma vantagem real. E isso era apenas o Sharingan. O Rinnegan então? Tique. Aquilo não drenava apenas chakra, mas também sugava sua força vital. Mais importante, o Rinnegan era muito mais exigente com linhagens do que o Sharingan. Sem a linhagem Uchiha, o Sharingan já era um dreno de chakra. Mas e o Rinnegan? Mesmo que você venha de uma das outras linhagens do Sábio dos Seis Caminhos, isso ainda representaria uma imensa pressão sobre você. Olhe para Nagato. Mesmo com as enormes reservas de chakra e a vitalidade absurda do clã Uzumaki, o Rinnegan ainda o levou ao limite. Se Iwagakure e Komogakure tentassem implantá-lo em um shinobi comum, Takuya já podia ver o que aconteceria. Quem o recebesse morreria de uma forma terrível e ficaria seco, como se tivesse espremido a última gota de água de uma esponja. Por enquanto, certifique-se de que ninguém dos clãs Uzumaki ou Uchiha saia da vila. Fique de olho em Iwagakure e Komogakure, especialmente em qualquer Uchiha. É melhor prevenir do que remediar. Embora, em teoria, até mesmo um Uchiha tivesse dificuldade para lidar com o fardo do Rinnegan, ainda havia uma chance. E se essas aldeias colocassem as mãos em um Uchiha ou um Uzumaki e começassem a fazer experiências? E se eles encontrassem uma maneira de realmente usar o Rinnegan? Se conseguissem liberar seu poder, os problemas de Konoha só se multiplicariam. Então, por enquanto, era melhor manter os dois clãs em segurança dentro da vila. Os Uzumaki eram uma preocupação menor. Não restaram muitos deles, e eles raramente saíam de Konoha. Eles sabiam muito bem que se colocassem os pés lá fora, seriam alvos preferenciais. Mas os Uchiha eram diferentes. Os shinobi deles frequentemente saíam em missões, então restrições precisavam ser impostas. Você acha que Iwagakure e Komogakure realmente sequestrariam membros desses clãs para experimentos? Tsunade franziu a testa profundamente. Isso estava ficando problemático. O clã Uzumaki era controlável, mas os Uchiha? Eram muitos. Felizmente, a maioria do shinobi Uchiha estava alocada na força policial de Konoha, o que significa que apenas uma fração deles assumiu missões fora da vila. Ainda assim, ela não podia correr riscos. Informarei Uchiha Fugaku imediatamente. A partir de hoje, todos os shinobi Uchiha e Uzumaki serão contabilizados diariamente. Confirmaremos a presença deles na aldeia o tempo todo. Também farei com que os Uchiha cooperem para impedir que seus membros saiam de Konoha por enquanto. Estava claro que Tsunade estava levando isso a sério. Takuya se espreguiçou e bocejou. É tudo o que podemos fazer. O resto depende do destino. Tentando dominar o poder do Rinnegan. Não sei dizer se são ambiciosos ou simplesmente estúpidos. De qualquer forma, eles vão passar por maus bocados. Apesar de todos os problemas recentes, nem tudo foi ruim. Primeiro, Iwagakure, que estava de olho em Konoha, começou a retirar suas forças. Um grande número de shinobi de Iwagakure estava saindo do país da grama e retornando ao país da terra, deixando Kusagakure em uma posição estranha, sem saber em que lado se apoiar. Ao mesmo tempo, Komogakure, que estava ficando inquieto, de repente se acalmou. Tanto o terceiro Raikage quanto o Onoki estavam agora focados em consolidar suas forças, direcionando sua atenção para pesquisar o Rinnegan. Comparado ao poder potencial do Rinnegan, os despojos de guerra pareciam triviais. Com um prêmio tão atraente em mãos, nenhum deles tinha tempo ou interesse em guerrear contra Konoha. Isso deu a Konoha um raro período de descanso. Quando a vila estivesse totalmente recuperada das cicatrizes da guerra, Konoha não teria mais motivos para temer conflitos. Além disso, graças a algumas extorsões oportunas, as finanças e os suprimentos de Konoha foram significativamente reabastecidos, aliviando o fardo da vila. Além disso, com a intervenção de Tsunade, o Daimyo do Fogo decidiu aumentar o financiamento de Konoha, pagando-os antes do prazo. Com amplos recursos e financiamento, Konoha seria capaz de emergir das sombras da guerra rapidamente. Takuya não esperava que o Daimyo do Fogo fosse tão cooperativo. Ele não só concordou em enviar o dinheiro antecipadamente como também aumentou o valor. Aparentemente, a influência de Tsunade excedeu em muito a do terceiro Hokage. Se isso tivesse acontecido no passado, o melhor que eles poderiam esperar era não serem repreendidos pelo Daimyo. Pedindo mais dinheiro? Esqueça. E voluntariamente receber mais dinheiro do Daimyo? Impossível. O Daimyo do Fogo não era feito de ouro. Com todas as guerras consecutivas, o tesouro do Daimyo sofreu um sério golpe. Naquela época, pedir dinheiro era praticamente pedir uma sentença de morte. Mas Tsunade conseguiu fazer isso, sem nem mesmo visitar o Daimyo do Fogo pessoalmente. Ela simplesmente enviou uma carta e os fundos chegaram. Com dinheiro extra. Takuya estava muito curioso sobre o que o terceiro Hokage pensaria quando ouvisse isso. Enquanto isso, nas profundezas de um laboratório ultra-secreto escondido em Komogakure, a segurança era mais rigorosa até do que a do escritório do Raikage. Lá dentro, o terceiro Raikage franziu a testa enquanto observava outro experimento fracassado, outro cadáver sendo arrastado. Seu tom estava cheio de frustração. Quantos agora?
Raikage-sama, este é o terceiro. Dodai soltou um suspiro pesado. Os shinobi escolhidos para os experimentos não eram quaisquer ninjas. Eles eram a elite de Komogakuri, jounin de alto escalão, selecionados especificamente por suas imensas reservas de chakra e força vital. E no entanto, todas as tentativas terminaram em fracasso. Nem mesmo Blue B conseguiu suportar o fardo do Rinnegan? O terceiro Raikage não esperava esse resultado. Capítulo 568. Falhas repetidas nos experimentos da nuvem e pedra. Komogakuri pagou um alto preço em sua tentativa de dominar o poder do Rinnegan. No momento em que trouxeram o Rinnegan de Konoha, experimentos secretos começaram imediatamente. Embora o terceiro Raikage tenha zombado de Konoha por tratar Uchiha Madara como uma ameaça suprema, ele ainda valorizava algumas das informações fornecidas por Konoha. Por exemplo, o fato de Madara ter escolhido Nagato como seu hospedeiro do Rinnegan não foi coincidência. Ele o selecionou especificamente devido às vastas reservas de chakra e à incrível vitalidade do clã Uzumaki. Isso significava que seus próprios experimentos deveriam começar com candidatos semelhantes. E assim, eles selecionaram cuidadosamente indivíduos com forte força vital e chakra. O resultado? 2 jounin de elite e um jounin padrão mortos. As perdas fizeram o coração do terceiro Raikage doer. Eles não eram quaisquer shinobi. Eles eram a espinha dorsal das forças de Komogakuri. Mesmo com a riqueza de Komogakuri, os jounin de elite não eram fáceis de substituir. Se isso continuasse, quem poderia se dar ao luxo de tais sacrifícios? A seleção de Jinchuriki foi bastante rigorosa, mas comparado à escolha de um hospedeiro Rinnegan adequado, esse processo parecia quase casual. Raikage-sama. Um grupo de ninjas médicos de jaleco branco emergiu do laboratório. O cientista-chefe Kagemuku expressou sua análise. Raikage-sama, após o transplante do Rinnegan, observamos reações severas de rejeição em todos os indivíduos testados. O chakra e a força vital deles foram rapidamente drenados pelo olho. Nossos experimentos têm uma falha fundamental. Acredito que isso tenha algo a ver com a compatibilidade da linhagem. Continuar. O terceiro Raikage gesticulou para que ele elaborasse. Sim, Kagemuku apresentou um resumo de suas descobertas. Com base nas informações fornecidas por Konoha, o Rinnegan não é apenas o lendário Olho do Sábio, é também a evolução final do Sharingan. Isso levanta a questão: o transplante de Rinnegan requer uma linhagem sanguínea específica para funcionar corretamente? Então por que Nagato não sofreu com esses problemas de rejeição? Dodai, um dos principais conselheiros do Raikage, interrompeu. Kagemuku hesitou antes de responder. Acredito que ainda seja devido à compatibilidade de linhagem. De acordo com os dados de Konoha, o Rinnegan é um dojutsu nascido da combinação de poderes dos clãs Uchiha e Senju. Isso significa que para empunhar completamente o Rinnegan, é preciso possuir sangue Uchiha e Senju. O clã Uzumaki é parente distante do Senju, e é provavelmente por isso que Madara escolheu implantar o Rinnegan em Nagato. Primeiro, sua linhagem não rejeitou os olhos. Segundo, o clã Uzumaki possui naturalmente vastas reservas de chakra e uma poderosa força vital, condições essenciais para sustentar o Rinnegan. Nesse caso, se a linhagem do clã Uzumaki for compatível, devemos começar por aí. Não importa a vila, não importa as circunstâncias, pesquisadores e experimentalistas sempre foram os indivíduos mais fanáticos. Seja Kagemuku de Komogakuri ou Orochimaru de Konoha, eles eram farinha do mesmo saco. Eles não apenas teorizaram, eles agiram. O problema era que suas ações muitas vezes tinham um custo alto. Então, você está dizendo que precisamos capturar membros dos clãs Uzumaki e Uchiha para experimentos? O terceiro Raikage sentiu os dentes doerem. Droga! Se fosse esse o caso, por que você não disse antes? Eles já tinham perdido vários guerreiros valiosos por nada. E além disso, capturar membros desses dois clãs não foi exatamente fácil. Exatamente. Os olhos de Kagemuku brilharam de fanatismo. Civis comuns não servem. Precisamos de shinobi poderosos. Somente aqueles com chakra e força vital fortes podem suportar o fardo do Rinnegan. Dodai soltou um longo suspiro. Por que todos os pesquisadores são tão loucos? O rosto do terceiro Raikage escureceu. Por que eu não vou capturar Yagami Takuya e entregá-lo para seus experimentos? Realmente, os olhos de Kagemuku brilharam. Yagami Takuya. Ele pode não ter o nome Uchiha, mas sua linhagem era indubitavelmente pura. Basta olhar para o seu Sharingan, totalmente evoluído. Em batalha, seu Susanoo o poderia destruir até o terceiro Kazekage em um instante. Usar alguém como ele para experimentos seria fascinante. Ele era praticamente o sujeito de teste perfeito. Você está louco? Ao ver a expressão ansiosa de Kagemuku, o terceiro Raikage quase perdeu o controle. Isso foi sarcasmo, seu lunático. Você quer que eu capture pessoalmente Yagami Takuya e o sirva para experimentos? Você quer que eu morra mais rápido? E mesmo que eu pudesse capturá-lo, quem pode garantir que ele não seria o responsável pela captura? Ignorando o olhar desesperado de Kagemuku, o terceiro Raikage se virou e foi embora com Dodai. Protejam o Rinnegan. Quanto aos indivíduos de teste, eu cuido das capturas. E esqueça Yagami Takuya. Não consigo capturá-lo. Mesmo que eu pudesse, Konoha entraria em guerra por isso. Que pena. Kagemuku esvaziou. Tantos possíveis cobaias perdidas assim de repente. Um dia realmente trágico para a pesquisa científica. Esse cara é louco. As narinas do terceiro Raikage dilataram-se de raiva, enquanto Dodai não conseguiu evitar rir do absurdo. Por que sinto que alguém está falando de mim? De volta a Konoha, Takuya estremeceu de repente. Olhando ao redor, ele sentiu um arrepio inexplicável na espinha. Algo não estava certo. Alguém estava conspirando contra ele? Takuya jamais imaginaria que em algum lugar, um pesquisador ainda mais louco que Orochimaru havia considerado usá-lo como cobaia para um transplante de Rinnegan. Se esse plano tivesse avançado, o processo poderia ter sido mais ou menos assim. Remova seu Rinnegan. Reimplante o Rinnegan.
Espera, o Rinnegan já não estava implantado? Então o que exatamente eles estavam tirando? Enquanto Komogakuri lutava com repetidos fracassos em seus experimentos com Rinnegan, Iwagakuri não estava se saindo melhor. Embora não fosse tão rico quanto Komogakuri, Onoki não era menos ambicioso. Ele tinha força de vontade e determinação para enfrentar o terceiro Raikage. E assim, experimentos semelhantes foram conduzidos em Iwagakuri. Entretanto, diferente do imprudente terceiro Raikage, Onoki não estava disposto a arriscar seus próprios Jounin de elite ou guerreiros de alto nível como cobaias. O resultado? Um desastre completo. O progresso foi ainda mais lento que o de Komogakuri. Os pesquisadores em Iwagakuri estavam praticamente arrancando os cabelos de frustração. Com falhas contínuas e nenhum avanço real, a paciência de Onoki se esgotou. Logo, seus pensamentos se voltaram para os clãs Uzumaki e Uchiha. De acordo com a inteligência de Konoha, a compatibilidade da linhagem sanguínea foi provavelmente a chave para o sucesso do transplante de Rinnegan. Se fosse esse o caso, por que não capturar algum shinobi Uzumaki ou Uchiha e fazer experimentos com eles? Sem hesitar, Onoki enviou agentes para se infiltrarem secretamente na Terra do Fogo. Trabalhando junto com espiões já presentes em Konoha, eles se prepararam para atacar o shinobi Uchiha que se aventurassem fora da vila em missões. E quanto ao Uzumaki, eles queriam capturá-los também, mas havia apenas um problema: nenhum deles jamais saía da aldeia. Com tão poucos membros restantes, o clã Uzumaki não tinha motivo para sair dos muros de Konoha. No final, tanto Iwagakuri quanto Komogakuri não tiveram escolha. Eles concentrariam seus esforços nos Uchiha. Capítulo 569. Dominando o Kekkei Genkai de liberação de gelo. Algo estranho estava acontecendo. Ultimamente, nenhum shinobi Uchiha estava saindo da vila. Até mesmo aqueles que tinham ido em missões no exterior retornaram discretamente para Konoha. Isso deixou o shinobi de Komogakuri e Iwagakuri, que foram secretamente encarregados de caçá-los, procurando sem rumo. Mas sua presença frequente na Terra do Fogo não passou despercebida. Konoha estava bem ciente de seus movimentos. Sakuma Taki, tendo percebido essas atividades incomuns, liderou pessoalmente uma equipe para investigar. E depois de capturar alguns shinobi inimigos, eles extraíram algumas informações alarmantes. Droga! O que diabos Iwagakuri e Komogakuri estão aprontando? Tsunade bateu a mão na mesa, partindo-a ao meio. Ela não conseguia acreditar. Takuya a havia alertado sobre esse cenário exato há pouco tempo, e agora ele estava se desenrolando diante de seus olhos. Iwagakuri e Komogakuri estavam caçando ativamente membros do clã Uchiha. A razão? Não era difícil adivinhar. Eles queriam usá-los para experimentos. Sakumo ficou em silêncio enquanto Tsunade desabafava sua frustração. Como chefe da Anbu, seu trabalho era simplesmente eliminar ameaças. Lidar com o lado político das coisas? Isso não era problema dele. Não importava quão séria a situação parecesse, no fim das contas ela não passaria de reclamações formais contra as outras aldeias. Eles, é claro, negariam qualquer envolvimento. Eles dariam desculpas. Eles jogariam a culpa em outro lugar. Não fazia sentido algum. Depois de ficar furiosa por um tempo, Tsunade finalmente respirou fundo, se acalmando. Sakumo-senpai, você trabalhou duro. Você deveria ir descansar. Por enquanto, a Anbu precisará ficar de olho na Terra do Fogo. Não quero ouvir que Iwagakuri ou Komogakuri conseguiram infiltrar seus shinobi nos arredores de Konoha sem serem notados. Havia alguns shinobi estrangeiros que tinham permissão para entrar em Konoha, aqueles que foram designados para missões oficiais por canais diplomáticos. Mesmo que as relações fossem tensas, as 5 grandes nações ainda tinham um sistema de contratos entre aldeias. Shinobi que tinham permissões de viagem adequadas eram algo que Konoha simplesmente tinha que tolerar. Mas e aqueles que entram sorrateiramente sem ser notados? Essa foi uma história diferente. Tsunade suspirou. Muito estresse. Esqueça. É hora de largar o trabalho. Sem hesitar, ela jogou toda a papelada em um atordoado Shikakunara e saiu prontamente do escritório. Longe da vila, nas profundezas das florestas nos arredores de Konoha, perto de um pequeno lago, Takuya estava sentado de pernas cruzadas na grama. Uma fina camada de gelo se formou abaixo dele, solidificando-se lentamente em gelo. A poucos metros de distância, ao lado de uma cabana de madeira recém-construída, Pakura e Yuga Suzune estavam sentados preguiçosamente na entrada, observando seu treinamento com interesse. Pakura Nei, o capitão realmente dominou a liberação de gelo? Suzune perguntou curiosamente. Você viu com seus próprios olhos, não é? Pakura bagunçou o cabelo levemente, suspirando. Tecnicamente falando, a liberação de gelo é apenas uma combinação dos chakras liberação de água e liberação de vento. Mas dominar a transformação natural de 2 elementos, e muito menos fundi-los em uma nova técnica de linhagem, não é tarefa simples. Ele sempre disse que a liberação de gelo tinha potencial para ser uma das Kekkei Genkai mais fortes. A maioria das pessoas na Terra da Água nunca a desenvolveu adequadamente. E agora, ele realmente conseguiu. Mas honestamente duvido que ele precise disso. Se Takuya tivesse adquirido esse poder quando era mais jovem, teria sido inovador. Mas agora, no nível dele, adicionar outro Kekkei Genkai não faria muita diferença. Não importa quão forte a liberação de gelo fosse, ela não poderia superar suas habilidades atuais. Então por que ele está se incomodando com isso? Suzune piscou confusa. Parece um desperdício de esforço. Para ele, talvez. Mas para outros, é outra história. Se ele puder transmitir seu conhecimento, outros também poderão aprender a liberação de gelo. Se outros shinobi conseguirem dominá-lo, sua força aumentará significativamente. A coisa mais importante. Uma voz interrompeu do lado. Suzune virou a cabeça e viu Tsunade parada perto do lago, com os braços cruzados.
O mais importante é que seus futuros descendentes possam herdar esta Kekkei Genkai. Lady Okage. Suzune se levantou rapidamente apenas para perceber que Pakura já havia terminado de se curvar. Claramente, ela notou a chegada de Tsunade, mas optou por não mencionar. Pakura Nei, você é tão má. Você nem me avisou. À vontade. Tsunade acenou com a mão, gesticulando para que relaxassem. Somos só nós aqui. Takuya, sentindo a presença dela, abriu os olhos. Ele se levantou, sacudindo a fina camada de gelo que havia se formado em suas roupas. Respirando fundo, ele exalou uma névoa fria. Ele havia dominado com sucesso a liberação de gelo. Mas, como esperado, isso não proporcionou um grande aumento de potência, pelo menos não ainda. Ao contrário do Sharingan, que oferecia progressão instantânea e crescimento claro. A liberação de gelo exigia refinamento e experimentação contínuos para se tornar verdadeiramente poderosa. Sem pesquisa e treinamento adequados, até mesmo uma Kekkei Genkai seria inútil. A liberação de madeira foi o exemplo perfeito. As pessoas sempre falavam sobre o quão forte era a liberação de madeira, mas a verdade era, não era a técnica que era poderosa, era a Shirama Senju. Ou mais precisamente, foi o chakra de Ashura que o tornou poderoso. Sem o chakra de Ashura, até mesmo a Shirama não seria nada mais do que outro, especialista em liberação de madeira, como Yamato, apenas um paisagista glorificado. Tsunade jogou uma capa em Takuya antes de se jogar em uma cadeira do lado de fora da cabana. Estou me matando de trabalho na vila, e você está aqui no meio do nada treinando? Você sabe como é difícil te encontrar? Takuya casualmente pegou a capa e a vestiu. Já disse isso umas 100 vezes, eu não faço política. Foi você quem me impôs essa posição. Ignorando suas reclamações, ele sentou-se ao lado dela. Algo está deixando você nervoso. O que aconteceu? Não me diga que você já está na menopausa. O que? Os olhos de Tsunade tremeram violentamente. A palavra menopausa a atingiu como uma kunai no peito. Sair. Você é quem está chegando à menopausa. Eu sou eternamente jovem. Sim, sim. Você tem razão. Você sempre terá 18 anos. Havia algo no modo como ele disse isso que parecia tão desdenhoso. Como diabos eu fui me apaixonar por esse cara? Tsunade cerrou os punhos, mal resistindo à vontade de chutá-lo para fora da varanda. Respirando fundo, ela se forçou a se concentrar. De qualquer forma, você estava certo. Iwagakure e Komogakure estão enviando pessoas para a Terra do Fogo. Sakumo capturou alguns deles. Após o interrogatório, confirmamos a missão deles. Eles estavam aqui para capturar Shinobi Uchiha. Quanto ao porquê, bem, podemos adivinhar. Takuya nem pareceu surpreso. Capítulo 570. Já que eles jogam sujo, não vamos nos conter. Se eles querem jogar sujo, por que deveríamos nos conter? Espalhem a notícia. Certifiquem-se de que isso se espalhe por toda parte. Além disso, façam protestos formais, tanto da vila quanto do escritório do Daimyo do Fogo, para Iwagakure e Komogakure. E não pare por aí, mande uma mensagem aos Daimyo do País da Terra e do País do Relâmpago também. Quanto maior o escândalo, melhor. Vamos garantir que o mundo inteiro saiba exatamente o que eles estão tramando. Sequestrando Shinobi? Esses caras tinham muita coragem. A pesquisa deles estava chegando a um beco sem saída? Foi por isso que, de repente, voltaram seus olhos para as linhagens dos clãs Uzumaki e Uchiha? Até agora, eles tinham como alvo apenas os Uchiha, mas Takuya tinha certeza de que os Uzumaki também estavam na lista. Acontece que os Uzumaki eram cautelosos demais para deixar a vila, o que os tornava mais difíceis de capturar. Então os Uchiha se tornaram seu alvo principal. Normalmente, esses tipos de conflitos eram resolvidos discretamente, mas Takuya queria intensificá-los. Quanto maior a bagunça, melhor. Ele estava praticamente ajudando o Zetsu Negro ao entregar informações em uma bandeja de prata. Ao expor os experimentos de Iwagakure e Komogakure e suas tentativas de explorar os Uchiha, ele garantiria que Zetsu Negro soubesse exatamente o que eles estavam fazendo. Vamos ver se o Zetsu Negro entra em pânico. Ninguém entendia o poder do Rinnegan melhor do que ele. E ele também sabia o quão difícil era controlar. Mas, desde que o objetivo fosse claro, sempre havia uma maneira de alcançá-lo. Iwagakure e Komogakure já haviam descoberto um método. Os melhores anfitriões para o Rinnegan? Shinobi Uzumaki e Uchiha. Se essas duas vilas fizessem algum progresso real, o grande plano do Zetsu Negro estaria em sério perigo. Então você quer vazar a informação, garantir que os inimigos deles saibam e forçá-los a agir? Tsunade entendeu imediatamente as intenções de Takuya. Exatamente. Takuya deu um sorriso irônico. Se eles querem jogar sujo, então vamos acertá-los onde dói. O Rinnegan não está em nossas mãos, então deixaremos Madara lidar com ele. Tsunade parou por um instante. Então riu. Nada mal. Isso pode até funcionar. O Rinnegan não estava mais em Konoha. Então se as coisas piorassem, não seria problema de Konoha. Deixe Iwagakure e Komogakure sofrerem por sua arrogância. Deixe-os aprender que eles não eram os chefões indiscutíveis do mundo Shinobi. Eu cuido disso. Então, quase pensando melhor, Tsunade perguntou. Você conseguiria controlar o Rinnegan se colocasse as mãos nele? Eu já tenho o meu. Por que precisaria de outro? Takuya revirou os olhos. As pessoas eram gananciosas por natureza, até mesmo Tsunade não era uma exceção. Mas para ele, o Rinnegan de Madara era inútil. Não era dele, e qualquer coisa estrangeira inevitavelmente causaria rejeição. Ter um Rinnegan extra não seria nada além de uma desvantagem. Se não fosse compatível com seu corpo, só traria problemas. Já que ele não podia usá-lo, por que perder tempo? É melhor jogar tudo nas mãos de outra pessoa e assistir ao caos se desenrolar. Deixe-os jogar seus joguinhos de poder, contanto que isso os mantenha ocupados demais para começar uma guerra com Konoha. Quando Madara surgisse, eles teriam muito trabalho. Takuya já podia ver Madara destruindo Iwagakure e Komogakure. Ele provavelmente nem precisaria do Rinnegan.
seu Susanoo sozinho já seria suficiente para exterminá-los. E se ele decidisse ir com tudo? Alguns meteoritos devem resolver o problema. Isso não seria um pouco exagerado? Mas foi exatamente isso que Madara fez na linha do tempo original. Certo, vamos voltar para a vila. Terminei o treinamento. Já era hora de ele ajudar Tsunade com parte da carga de trabalho. Caso contrário, o temperamento dela pioraria cada vez mais, o que não era bom para ele. Agora sim. Tsunade sorriu enquanto olhava para ele com uma expressão que gritava: "Você finalmente acordou, Takuya." Konoha imediatamente enviou cartas oficiais para Iwagakure e Komogakure, exigindo explicações por suas ações. Que diabos? Esse tipo de coisa não deveria ser tratada a portas fechadas? Agora Konoha estava causando um drama desnecessário. E para quê? Uma guerra de palavras sem sentido? É claro que nem Iwagakure nem Komogakure admitiram nada. Eles simplesmente desviaram a culpa. Shinobi capturados? Claramente, aqueles eram ninjas rebeldes que haviam desertado de suas aldeias. Nada a ver com ordens oficiais. Tanto Onoki quanto o terceiro Raikage rejeitaram as acusações imediatamente. Eles não tinham intenção de interromper suas operações. Eles continuariam enviando pessoas para a Terra do Fogo até capturarem um Uchiha. Mas então, algo inesperado aconteceu. O Daimyo se envolveu. O Daimyo do Fogo contatou pessoalmente seus colegas no País da Terra e no País do Relâmpago. Quando os senhores feudais se envolveram, as coisas ficaram sérias. Onoki e o terceiro Raikage finalmente perceberam. Konoha não estava apenas fazendo barulho. Eles estavam agravando a situação. Com a pressão vinda de seu próprio Daimyo, as coisas não pareciam boas. E de fato, em poucos dias, todo mundo Shinobi soube a verdade. Todos descobriram que Iwagakure e Komogakure estavam secretamente capturando Shinobi Uchiha no País do Fogo. Quanto ao motivo pelo qual eles estavam capturando-os? Bem, isso era óbvio. Experimentação humana. A indignação de Konoha era completamente justificada. A experimentação humana foi oficialmente proibida por todas as 5 grandes nações. Claro, cada aldeia fazia isso em segredo. Mas ninguém era burro o suficiente para ser pego. Konoha, no entanto, não teve problemas em expô-los em plena luz do dia. Onoki e o terceiro Raikage foram completamente humilhados. Até mesmo seus próprios daimyo estavam pressionando-os. Isso era ruim para a reputação deles. Se eles não acabassem com isso, seu próprio povo começaria a cochichar pelas costas deles. E assim, sob ordens de seus daimyo, ambos os líderes foram forçados a cancelar suas operações, pelo menos por enquanto. Zetsu Negro, ao saber desses acontecimentos, ficou furioso. Não era isso que ele queria. Seu plano era roubar o Rinnegan em segredo, não para criar um alvoroço enorme que tornaria ainda mais difícil agir. O Zetsu Negro não temia as 5 grandes nações, mas ele temia o Sábio dos 6 Caminhos e seu irmão. Se aqueles dois tivessem deixado para trás alguma contingência oculta, as coisas poderiam ficar muito complicadas. Se ele jogasse a carta muito cedo, tudo poderia ser arruinado. O sonho de Madara? O Zetsu Negro não se importava nem um pouco com isso. Mas a ressurreição de sua mãe? Essa era sua única prioridade. Agora que as coisas estavam fora de controle, ele não tinha escolha. Ele se infiltrou pessoalmente em Iwagakure e Komogakure em busca do Rinnegan. Ao mesmo tempo, ele espalhou seus esporos por ambas as aldeias, plantando as sementes de sua influência. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.